Graça e paz, amados. Louvado seja o nome do Senhor, né? Já há um tempo que eu não estou postando mais nenhuma mensagem, mas Deus trouxe algo para amanhecer domingo no meu coração, né? E ministrou sobre a minha vida e me mandou eu registrar na terça-feira. Hoje é terça-feira. Então eu fiquei à noite pensando, esses dias pensando, de domingo para até ontem, até hoje de manhã, perguntando para Deus o que eu deveria fazer. E antes do almoço eu tive uma comprovação de que realmente era algo de Deus e que eu precisava de estar compartilhando com vocês. Amém? Então, antes de eu falar sobre a revelação, sobre a visão que Deus me deu, eu quero compartilhar com você aqui a palavra em Jonas, no capítulo 1, vou ler até o versículo 16 aqui. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele não lhe tinhas declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se estava-se e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levanta-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam e esforçavam-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravejando cada vez mais por contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Amados, nós estamos vivendo um tempo apocalíptico. Eu tenho visto, né? Eu tenho visto em redes sociais pessoas falando, colocando o nome como missionários para receber uma palavra de Deus. E só vejo bênção, só vejo bênção. A porta está abrindo, vejo porta abrindo, assinaturas e coisas e tal. As pessoas não estão prestando atenção no que está acontecendo no mundo, e é no mundo inteiro. É no mundo todo, amados. O mundo está cada vez mais em desobediência a Deus, está cada vez mais em desobediência e desconformidade com a palavra de Deus. É hora, amados,
de você pegar e entrar na sua casa e se acertar com a sua família e buscar a presença de Deus e se arrepender dos seus erros, das suas falhas. Eu não estou falando de você voltar correndo e ir para dentro de uma igreja, não. Eu estou falando de Jesus. É de Jesus que eu estou dizendo. É com Jesus que nós temos que acertar a nossa vida. É com Jesus que pagou um alto preço por nós, que nós temos que acertar as nossas contas. É para Ele que nós temos que voltar. Afinal de contas, foi Ele quem derramou o sangue dele sobre nós para comprar as nossas vidas, para pagar os nossos pecados. Nada que você faça pode pagar o seu pecado. Tem pessoas que falam, eu estou pagando um alto preço pelo meu erro, pelo meu pecado. Irmão, nada que você faz paga o pecado que você cometeu. Nada que você venha fazer é capaz de pagar ou de diminuir ou de mudar o pecado seu, não. O pecado foi aceito pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por você e pela minha vida. Isto é o que você tem que entender. Você tem que ter esse entendimento, irmãos. É esse entendimento. E quem está sobre você, quem está sobre a sua vida, é Jesus. É Jesus. E quem é aquele que te ensina, te convence do pecado? É o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre nós e é Ele quem nos ensina e quem nos dá entendimento. A cobertura espiritual sobre sua vida é só o Senhor quem pode dar. Porque homem nenhum pode estar sobre autoridade sobre você para te dar cobertura, porque ele não tem onisciência, onipresença e onipotência. Mas sobre estas coisas, eu vou falar um outro dia. Eu quero te dizer, é o que Deus me mostrou. Então, mas antes de dizer aqui o que Deus mostrou, como eu li esse texto, eu quero falar um pouco sobre ele aqui. Então você via aqui que Deus pegou e chamou Jonas para ir para Nínive, pregar contra uma grande cidade de 120 mil habitantes. E Jonas, chamado por Deus, ao invés de ir para Nínive, ele foi lá em Jope e comprou uma passagem para Tarsis. E entrou num navio. E esses navios de pescadores, navio que estava transportando, você viu aqui que eles tinham fazendas, fazenda que significa colheitas, né? As colheitas que eles fizeram estavam transportando, e de repente o Jonas pagou e entrou ali. E quando ele entrou no navio, nós lemos e ouvimos aqui que veio um grande vento, uma tormenta, uma grande tempestade se formou, e aquele navio estava ali sacudindo para lá, para cá, apanhando, teve grandes avarias, né? E os marinheiros que ali estavam, sem saber o que fazer, começaram a jogar as colheitas fora. Jogou as fazendas fora, a colheita. Irmãos, toma muito cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Toma muito cuidado, irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo dias difíceis, e esses dias vão ser ainda piores, vão se tornar piores ainda do que os dias que nós estamos passando. Então você tome muito cuidado com quem que você põe na sua vida, com quem que você leva para dentro da sua casa. E quando você perceber sinais estranhos dentro da sua casa, que não era característico, presta atenção quem está lá dentro, irmãos. Aqueles homens estavam ali numa luta, numa tormenta terrível, enquanto o vento aumentava, vinha-se tempestade, as ondas batendo no navio, o navio a ponto de afundar, e o Jonas estava dormindo, desceu para o outro andar e lá estava dormindo tranquilamente num sono profundo, como diz a palavra, enquanto ali em cima estava uma tormenta. Aquele que entra lá dentro da sua casa, seja com a intenção que for, aparentemente parece que a intenção é boa, e que os problemas que estão acontecendo ali dentro da sua casa não tem nada a ver com aquele que entrou ali dentro. Ele está tranquilo, porque se você houver um desentendimento com você e sua esposa, você e os seus filhos, aparentemente aquela pessoa que está ali não tem nada a ver com isso. Então a tormenta fica dentro da sua casa, há um reboliço muito grande, e ali a pessoa que está longe de qualquer suspeita é aquela que está ali. Né? E ela entrou ali e aquele tormento veio justamente por causa daquilo. É contrário à vontade de Deus. Está com práticas estranhas dentro da sua casa. Está com práticas estranhas, esquisitas na sua vida e no meio da sua família. E aí aqueles homens desceu ali e chegou ali e o Jonas dormindo.
tranquilamente, e perguntou para ele o que ele estava fazendo, de onde ele era. E aí ele foi contar a história dele, que ele era um homem de Deus, chamado por Deus para ir pregar em Nínive, estava fugindo na direção contrária para Tarsis. E aí aqueles homens falaram, mas o que você fizeste, irmão? Você está louco? O que você fez contra o teu Deus? E aí não queria jogar ele. E ele falou assim, eu sei que é por minha causa, né? Mas o causador geralmente não vai dizer isso. Né? Ele vai se justificar em qualquer outra coisa, mas não vai dizer. Mas Jonas era um homem chamado por Deus, era um homem de Deus e sabia que aquele pecado que estava acontecendo, que aquela situação era por causa dele. E disse para aqueles homens, me pegue e me lance no mar, que aquilo lá se acalmará. Irmãos, hoje nós estamos vivendo este barco aqui hoje, se pega esse barco como se fosse o nosso Brasil aqui. Não só o Brasil, irmãos, mas o mundo está à deriva, porque está andando no sentido contrário à palavra de Deus. As pessoas não acreditam mais no Senhor. As pessoas perderam o temor da palavra de Deus. As pessoas não têm mais seguido a Deus, não têm servido a Deus. E eu não estou dizendo de quem está dentro ou fora de igreja, não, irmãos. Porque o que nós temos visto dentro de a maioria das igrejas hoje, de muitas igrejas hoje, não tem nada a ver com Deus. A vontade que tem sido feita ali não é a vontade de Deus. As igrejas hoje têm donos. Se você olhar ali, é a igreja do Edir Macedo, é a igreja do Valdomiro, é a igreja do baixinho lá, me fugiu o nome lá agora, de Edir Macedo. Cada uma tem o seu dono. É a igreja do Silas Malafaia, e esses ali estão ali e ninguém tira eles de lá e ali continua. Na Assembleia de Deus agora foi construído o busto, né? Ou seja, uma imagem de escultura do presidente da igreja, Assembleia de Deus. Então, irmãos, eu não estou falando de quem está dentro ou fora de igreja. Eu estou falando de quem está contrário à palavra de Deus, e de quem está fora do caminho do Senhor. Julga quem bebe. Julga pessoas porque às vezes tomam, né? Porque toma alguma bebida de álcool e esquece que Jesus transformou a água em vinho. Então, se uma pessoa bebe, é como se ela não tivesse crédito. Mas também não é sobre isso que eu estou dizendo. Cada um que julgue a si mesmo. Cada um que busque a si e busque o entendimento do que Jesus nos ensinou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus que é o caminho. Não é nem uma placa, nem uma tabela, nem nada. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, e é Ele quem entregou a vida na cruz por você. Você aceite ou não o sacrifício que ele fez. O mundo está à deriva porque a palavra está distorcida, as pessoas estão cada vez mais longe da verdade, da palavra e dos caminhos do Senhor. Então o mundo está à deriva. E o que Deus me mostrou, meus irmãos, que eu não quero ser longo, de hipótese alguma nessa passagem, e eu relutei muito, mas eu tenho que dizer o que Deus me passou. E por temor a Deus, como ele me disse, né? Registra na terça-feira. Então eu vou registrar. Né? Estou fazendo este vídeo e vou colocar ele ainda hoje. Né? Vou colocar ele ainda hoje para rodar. E aí, então, o que foi? Eu via que Deus me mostrava num lugar, numa cidade de fora. E havia uma correria muito grande. Uma correria para todos os lados. Havia muitas pessoas, e não é na cidade que eu moro, nem é no estado que eu moro. E havia uma correria muito grande, sabe? As pessoas correndo por todos os lados. Era uma desordem total, sabe? Muita gente, pessoas de muitas cidades, de muitos estados, foram para o mesmo lugar. E todos estavam correndo, inclusive eu. E o Senhor falava comigo, havia um anjo que estava do meu lado. E ele me mostrou como eu perguntei o nome, ele me disse que era uma caixa preta da humanidade. Era algo muito grande. E havia um visor bem grande, sabe? Não estava passando nada na tela. Mas eu sabia que aquilo dali tinha valores e aquele visor funcionava. Então, a caixa preta, porque foi a maneira que ele encontrou de me dizer, é como você imaginou uma caixa preta de avião.
A caixa preta do avião grava tudo o que acontece. Se o avião cair, eles vão procurar a caixa preta. Por quê? Na caixa preta, tudo que houve dentro naquele avião, que aconteceu ali, todas as conversas, tudo que eles mexeram no painel, tudo está gravado na caixa preta, nada escapa, tudo tem ali. Então eles vão investigar o que houve com aquele avião, analisando a caixa preta do avião. E aí quando eu vi aquela caixa muito grande, e havia ali um homem muito grande, gigantesco, muito grande, era um anjo, o que falava comigo, não vi o rosto dele. E aí ele pegou e disse, isso aqui vai estar em vários lugares, como eu também ia estar em outro lugar. E aí eu pensei, mas como que é possível carregar isso aí? E ele disse, a responsabilidade de carregar isso aí não é sua. Você só vai caminhar, só vai dizer o que eu estou te dizendo. E ela vai estar onde ela tiver que estar, ou seja, ela vai estar em muitos lugares, ela vai estar em vários lugares, não só no Brasil. Ela estava no Brasil, o que eu vi. Como ele não me falou o nome da cidade, mesmo que eu saiba, eu não vou dizer, né? Mas aquilo vai estar em várias cidades do Brasil e vai estar em muitos lugares e outras cidades no mundo. O tempo de juízo chegou. Era isso que ele dizia, era um tempo de juízo. Aquela era a caixa preta da humanidade. Então tudo que eu faço na vida, tudo que eu fiz, tudo que você fez na vida, tudo que a humanidade fez, estava dentro daquela caixa preta registrada. Não tem como dizer que não estava. E se disser, vai aparecer ali no visor, né? Tinha um visor que não estava ligado na hora, mas havia um visor. E aí eu estava nessa cidade que estava essa correria para todos os lados. E aí chegou num lugar que para mim era um rio, mas ele me disse que era um lago. Era um lago. E nesse lago, quando eu olhei, estava lá a caixa preta. A caixa que não era preta, mas estava lá. A caixa preta da humanidade. Ali, do lado, atrás. E aí eu tinha que entrar naquele lago. Como muitas pessoas que vinham também ia entrar naquele lago. E ele me disse, não entre por esse lado, você entre aqui. E aí, irmãos, era um tempo assim, de julgamento, é o julgamento. Nós vamos passar por um período de julgamento. Então, quando eu tenho visto essas pessoas profetizando e falando, profetizar é uma coisa, mas falando de tantas bênçãos, todo mundo que procura alguma coisa de mensagem, nossa, recebe cada tipo de profecia que eu falo, não está condizente com o que está acontecendo na nossa atualidade. É incrível. É incrível. O período que eu vi era um período de julgamento, um período de sentenças. Este é o período que nós que já começamos a atravessar. Mas me mandou registrar hoje. Então, estava tudo preparado para acontecer. E quando eu desci pelo lugar que o anjo, que eu não via ele, eu ouvia ele. Eu vi uma vez, não vi o rosto, como eu te disse, mas eu ouvia ele, estava do meu lado. Me disse o lado de entrar naquela água ali. As outras pessoas que vieram e entraram pelo outro lado. Eu vi 9 pessoas sendo sentenciadas. Irmãos, e foi sentença de morte. Que pessoas que eram? Não eram pessoas simples, não, irmãos. Eram pessoas grandes. Eram pessoas importantes. Digo para você que eram autoridades, sabe? Eram pessoas grandes que foram ali sentenciadas. E a sentença só estava começando. Veja como está este país. Veja como está esta nação. Estão aprovando lei para amordaçar o povo, para amordaçar os brasileiros. Nós fomos chamados por uma senhora aí de 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Ou seja, só existiam 11 pessoas, né? 11 civis, o restante são todos tiranos e soberanos. E que isso não poderia ficar assim. Que não se pode amordaçar, que não se pode, como se diz,
proibir ali a comunicação, né, a liberdade de expressão, a liberdade de escolhas, as liberdades, mas estavam se fazendo assim mesmo porque nós somos tiranos. Então veja o período que nós estamos passando, amados. A nossa voz está sendo calada. Eu não sei nem se esse vídeo vai poder passar. Estou gravando porque Deus me mandou eu gravar. E aí tinha que passar aquele lugar. O outro lado era muito chique, por isso que eu te digo. Não eram pessoas simples. Mas eram quem? Eram pessoas que já chegou no limite. Deus já chegou no limite com Deus. Das coisas que está acontecendo. E não só aqui no Brasil, irmãos. Não é só aqui no Brasil. Porque há um sistema, e esse sistema comanda não é só o Brasil. Não é só aqui no Brasil. Tá? Então, assim, é um período de você se acertar com Deus. É um período de você se voltar para Deus. É um período de você pedir perdão para Deus, se arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor. Porque somente a palavra de Deus pode te direcionar. Somente a palavra de Deus pode te livrar. Mesmo que a gente venha sofrer, venha morrer, amados, que venhamos a sofrer e a morrer no Senhor, com o Senhor, porque a coisa vai entornar, o caldo vai entornar, já está entornando. Então, a caixa humana, a caixa preta da humanidade está posta na terra, sabe? É a sentença de Deus, as sentenças de Deus. Eu te digo que nós estamos vivendo um período apocalíptico, sabe? Não é alarme, não precisa alarmar, isso tudo está escrito, não é coisa da minha cabeça, né? E estou dizendo o que Deus me mandou dizer, que Deus me mostrou, mesmo sem saber como, sem ter um entendimento ao certo do que dizer, do que falar, né? Mas para dizer para você, volte para o caminho do Senhor, para a presença de Jesus. E igual na história de Jesus com a mulher lá, a mulher no poço, né? E ela dizendo para Jesus, Senhor, e onde que é o certo te adorar? Né? Se é no templo, se é no monte, Jesus diz, chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é no monte, nem é no templo, porque inclusive o templo caiu a 70 depois de Cristo, né? Quando Cristo subiu, que o véu rasgou e ele subiu, naquele tempo, nesse dia, já acabou-se a história do templo. Nesse dia acabou. Levou 70 anos depois para aquilo que já havia acontecido no mundo espiritual se cumprisse no mundo físico, que era a queda daquele templo. E estão agora tentando, de todas as maneiras, a construir aí um terceiro templo para voltar ao período de sacrifício, porque a humanidade ainda espera Jesus vir o Senhor, o Salvador, andando novamente na terra, coisa que não é assim que vai acontecer. Mas eu não quero sair fora do que era o que Deus me disse. O que Deus me disse é avisar o meu povo que nós vamos passando por um período de julgamento, de sentenças. E cá entre nós, irmãos, nós sabemos que da maneira que está indo, nós estamos caminhando todos para o abismo, para a destruição. Uma destruição geral, né? Eu creio que uma terceira guerra aí já é inevitável, né? Eu não sei como que não caiu daqueles mísseis e destruiu lá o lugar onde que eles vão fazer ali o terceiro templo. Mas independente de qualquer coisa, amados, fecha a tua casa, você com a sua família, como estes homens estavam aqui. Entrou um estranho ali dentro, que não tinha nada a ver com eles. E enquanto eles se matavam lá, esse estava quieto lá dormindo. Identifique na sua casa, na sua vida. O que é que está quieto lá escondidinho, dormindo, amados? E põe para fora. E põe para fora. Põe para fora aquilo que pode fazer você afundar junto com o navio que está à deriva. O mundo está à deriva, não é só o Brasil não.
O mundo está à deriva. Então, prepara, endireita o caminho para estar junto com o Senhor, da presença do Senhor. Une você e tua casa. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Busque a Jesus. Se acerte com Ele. Retorne para os caminhos do Senhor, para a palavra do Senhor. Eu estou falando de Jesus. Não estou falando de você sair correndo para lá ou para cá se você está na igreja para você sair, nem se você está fora para você entrar. Eu estou falando para você estar em concordância com o Senhor. É com Jesus. É com o Senhor. Se volte para o Senhor. Se prepara, amados. Se prepara, porque se Deus está trazendo sentenças, coisas vão acontecer. Que tipo de coisa? Eu não sei. Mas o que eu via, o que eu senti era uma correria muito grande. A coisa estava fora de ordem. Estava fora de ordem. Cada um corria para um lado. Cada um corria para um lado. Não corria todos na mesma direção. Estava cada um correndo para um lado. Para um lado. Cada um corria para um lado. Sabe? Gritando desesperadamente. Não sei o que está por vir. Pode acontecer de não vir nada. A sua oração, a sua busca pelo Senhor é quem vai trazer as garantias para a tua casa. Busque ao Senhor. Ore a palavra de Deus. Abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoa este país. Ore por esta pátria, ore por esta nação. Ore por este mundo. Porque a sentença do Senhor é certeira. O julgamento, as sentenças de Deus está colocada aí. A caixa preta da humanidade está colocada sobre a terra. Caixa preta da humanidade está colocada sobre a terra. Está colocada sobre a terra. E isso não é para longe, isso é para agora. Sabe? Então busque a presença do Senhor enquanto ainda se pode buscar. Porque nós não sabemos o dia de amanhã o que será. Amém? Eu só vou até aqui, né? Porque foi algo que Deus me trouxe no meu coração. E eu quis usar o exemplo de Jonas, de quando Deus manda uma coisa. Mandou ele para Nínive pregar e ele pegou em Jope um navio em direção a Tarsis. E ali foi só desespero e perdas. Foi só perda. Só perda. Aqueles homens que não tinham nada a ver com aquilo, perdeu sua carga, perdeu sua mercadoria, que estavam transportando e nem era deles, eles eram marinheiros, digamos, né? Enquanto aquele que estava causando tudo estava lá escondido, quietinho, dormindo em sono profundo. Parecia inofensivo. Avalie aquilo que aparentemente é inofensivo na sua vida e pode estar te afastando da presença de Deus e que venha trazer sobre você qualquer julgo contrário à palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor seja contigo. Em nome de Jesus eu me despeço por aqui. Amém.